Beleza! Quer dizer então que introdução ok, definição ok, gráfico tá ok. Vamos então para o último passo aí, que é exemplos, né? Que são os exemplos resolvidos, exercícios resolvidos. Faremos aqui cinco exercícios resolvidos, 3 probleminhas. Eu te dou lá o probleminha, te dou a funçãozinha, e aí você vê o que precisa, o que está pedindo e resolve os problemas. E os outros 2 últimos exemplos será aí construção de gráficos, né? O método de resolver é bem parecido lá como construía gráfico de primeiro e segundo grau, né? De função de primeiro e segundo grau, né? Faz a tabelinha, os valores de x você escolhe, o de y sai pela função, né? Acha aí o par ordenado, né? Localiza no plano cartesiano e depois de localizar todos os pontos no plano cartesiano, faz lá a curva da função exponencial, crescente ou decrescente. Beleza? Vamos atacar então aí para o nosso primeiro exemplo aí de função exponencial de número 1, a saber, acompanhe aí. Vamos lá então, exemplo de número 1 aqui de função exponencial. Vamos resolver aí o primeiro problema proposto para a gente aí. Diz o seguinte, acompanha comigo aí, foca aí. Em um rebanho bovino, o número de animais aí aumenta segundo essa função, n em função de t é igual a 200 vezes 2 elevado a t, né? Onde o t aí representa o tempo em anos a partir da formação do rebanho. Beleza. Então, vamos escrever aí essa função que foi nos dada aí, n de t, n em função do tempo t é igual aí a 200 vezes 2 elevado a t. Pronto. Segundo aí a essa função, 2 elevado a t. T não está lá grandes coisas não, mas de volta ao problema. Continuando a leitura aí. Então, depois aí de 5 anos de sua formação, o número de animais nesse rebanho é... solução. Alguma dica, hein? Bem, esse probleminha é bem parecido aí com o resolvido lá em função, né? Do primeiro grau, função do segundo grau, né? E a minha incógnita aqui é o t, né? Que representa aí o tempo em anos, né? A partir da formação do rebanho. Mas foi pedido aqui na pergunta, depois de 5 anos de sua formação, o número de animais nesse rebanho é... Epa! T igual a 5, quando T é igual a 5, né? Qual o número de animais aí nesse rebanho quando T é igual a 5? Essa é a minha pergunta. Opa, beleza. Então, eu li o problema, tirei aqui a função que foi dada no problema, né? Estou vendo que é uma função exponencial, né? A minha variável aqui está no expoente, e a minha variável aqui é o t, né? Que representa o tempo, e perguntou aí depois de 5 anos, ou seja, quando t é igual a 5, né? Foi o dado aqui do meu problema. Então, eu vou escrever aqui na parte de dados, vou colocar no cantinho aqui, tem meus dados do problema, né? O que foi dado aqui no problema? O que foi dado para mim? Foi dado que t, quando t é igual a 5, né? Substitua lá o t por 5, né? Está em anos. Qual que é o valor aí, o número de animais nesse rebanho? Vamos substituir então, onde tem t, eu substituo aí por 5. Então, aproveitando aqui a minha função, a lei de formação da função que foi dada no problema, nd, no lugar do t eu coloco 5, então n de 5 é igual a 200 vezes 2 elevado a t, elevado então a 5, né? Substituo onde tem t, eu coloco 5, que é o que eu quero lá do meu problema. Continuando aqui então, n de 5 é 200. Vamos resolver essa potência, 2 elevado a 5, eu sei resolver. Isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então vamos lá, isso dá 32. Então n de 5 é igual a 200 vezes 32, 2 vezes 32, 64, 0, 0. Então
6.400 animais é a resposta do meu problema de número 1. Exemplo resolvido de número 1. Beleza? Então, analiso o problema, leio o problema, tiro, nesse caso, já me deu a função bonitinha, tiro a função e vejo o que eu estou querendo. Né? Eu tenho aí, depois de ter, tenho que ter igual a 5, né? Então, o número de animais aí, que é dado pela letra N, em função do tempo, né? Eu consigo achar bonitinho aí o meu problema. Beleza? Então, leio o problema, tiro a minha função, tiro o meu dado e vejo o que eu quero, o que eu tenho, o que eu quero, na verdade, né? Resolvo o problema dessa forma aí. Tranquilinho? Beleza. Lá, marcando então aí, conforme as nossas contas, os nossos cálculos, 6.400, letra D. Beleza, fechou. É isso aí. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo de número 2 de função exponencial. Acompanhe comigo aí. Segundo problema aí. Vamos lá, lendo aí. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a população A de uma determinada bactéria cresce segundo aí a expressão A em função de T, né? A de T igual a 25 vezes 2 elevado a T, onde T aí representa o tempo em horas. Bem parecido aí até então com o exemplo de número 1. Né? Então, a função está aqui, já localizei ela, está em função de T, onde T representa o tempo aí em horas. Então, foca no quadro. Vamos escrever no quadro que nós temos aí. Temos a seguinte função, A em função de T, né? Aqui em cima não, A em função de T, A em função de T é igual aí a 25, que multiplica 2 elevado a T, uma funçãozinha aí exponencial. T é o tempo em horas. Lendo a pergunta agora no problema, de volta ao problema, vamos lá. Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo de... Analisando a pergunta, eu quero agora o valor de T. Estou caçando a minha variável T, que está aqui no expoente. E agora, hein? O que eu faço, hein? Agora apertou sem me abraçar, hein? Nada disso. Vamos analisar aqui, ó. Para atingir uma população de 400 bactérias. A população, aqui, constatou-se que a população A de determinada bactéria. Então, esse A representa a população aí de uma determinada bactéria. E foi dado. Quando atingiu aí 400 bactérias, para atingir 400 bactérias, qual que vai ser o tempo necessário? Então, quando A é igual a 400, qual que vai ser o tempo necessário? Né? Então, vamos para a solução desse problema, então, aí, atacando ele aí com o que a gente tem. Né? Analisei, tirei a minha função, vi que tem função de T, que é o tempo aí em horas, e está perguntando quando A é igual a 400 bactérias, qual que vai ser, qual que é o tempo, né, para atingir 400 bactérias, né, na verdade. Né? Então, vamos para o quadro a saber. Novamente aqui nos meus dados, agora eu tenho que A é igual a 400. Para atingir aí uma bactéria, aí, uma população de 400 bactérias, qual que vai ser o tempo necessário? Né? Qual que vai ser o tempo necessário? Vamos descobrir agora aqui, ó. Quer dizer então que no lugar do A eu coloco 400, que é o que eu tenho aí no problema, igual a 25, vezes 2 elevado a T, sendo que T é exatamente o que eu estou procurando. Como que eu resolvo isso aí agora, hein? E aí? Pensa aí um pouquinho. Como que eu consigo sair disso aí? Por isso que foi pré-requisito ter estudado equação exponencial antes. Né, não? Repara aí, cheguei na equação exponencial aí agora. Ó. A bases são iguais? São não. Mas eu consigo transformar em bases iguais aí. Se as bases são iguais, eu garanto que o expoente também é igual. Lembra? Lembra? Então, é isso aí. Como é que eu faço então? Primeiro passo, fatorar o 400. Como que eu fatoro o 400?
vou no meu rascunho, eu vou no cantinho aí do caderno, eu vou aqui no meu cantinho aqui, ó, fatorar o 400. Em vermelho é o meu rascunho, hein? Então vou fatorar o 400, beleza, vamos fatorar ele aí, 400, começa dividindo aí por 2, lembra? 400 de metade de 400, 200, divide por 2 de novo, 100, divide por 2, 50, divide por 2, 25, epa, não dá mais para dividir por 2, próximo número primo seria o 3, epa, não dá para dividir por 3, próximo número primo, 5 dá, 25 por 5 é 5, e 5 por 5 é 1. Quer dizer então que 400, escrevendo aí em produto de números primos, é a mesma coisa de 2 elevado, quantas vezes repetiu 2? 4 vezes. 5, quantas vezes repetiu 5? 2 vezes. Então quer dizer 400 é a mesma coisa de 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Beleza, substituo lá. Ó. Substituindo aqui, ó, 400 é a mesma coisa de 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Pronto, substituí ali. Continuando, e 25, opa, 25 também eu posso fatorar, né? 25 é 5 ao quadrado, né? Não? Coloco lá, 5 ao quadrado vezes 2 elevado a t. Agora sim, ó, 2 vezes 5. 5 vezes 2 é a mesma coisa, né? Não? A ordem aqui não vai alterar, ué, não vai fazer importância. Então, são bases iguais. Né? Vou organizar aqui só para ficar mais claro. 5 ao quadrado é igual. Né? Vou trocar aqui, ó. 2 elevado a t vezes 5 elevado a 2. Né? A ordem aqui não vai alterar, né? Não estou na multiplicação, não é isso? Beleza, bases iguais, eu vi agora que tive uma visão melhor agora que as bases são iguais. Eu cancelo a base e eu garanto que os expoentes são iguais. Lembra lá da equação exponencial já visto? Quem não viu, quem não lembra, dá uma revisão lá, volta lá. Isso ficou então para mim 4 vezes 2 igual aí a t vezes 2. 4 vezes 2, 8, igual aí a 2 vezes t. Quer dizer então que o t passa o 2 aqui dividindo, né? 8 dividido por 2, quer dizer então t, 4. Minha resposta final aí, tempo que eu estava tanto caçando, é igual a 4, vou completar aqui, ó, anos. Olha lá, de volta ao meu problema. Volta lá para a gente ver. Ó. Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo de, ao quadro a saber, 4 anos. Fechou? Vamos ver aqui, conferindo, de volta aqui ao problema. Vamos ver, marcou, 4. O tempo de 4 horas, perdão, né? Tá querendo em horas? Em horas, 4 horas. Então vamos consertar aqui, ó. Então 4 horas. Sem problema nenhum. Não fez tanta, graças a Deus não fez tanta, não deu tanta zebra, né? Só mudei aí de anos para horas, graças a Deus. Né? Então analisando o problema aí, o que nós tínhamos, né? Tínhamos aqui a função, né? Estava aqui em função de t, né? O A estava falando que era a população de uma determinada bactéria. Aí pedia para atingir 400 bactérias, quando A é igual a 400. E aí? Qual será o tempo necessário? Né? Em horas. Tempo em horas. Pronto. O que tinha de diferente era o seguinte. Né? O que tinha de diferente aí nesse problema para o primeiro é exatamente aqui que eu queria que eu baixar o valor de t. T estava no expoente. Eu chegava aqui numa equação exponencial. E aí eu teria que descobrir, eu teria que lembrar como que resolve uma equação exponencial visto anteriormente. Lembrei, fatorei aqui o 400, cheguei na base iguais, cancelou, garanto que os expoentes são iguais, igualei aqui os expoentes, 4 vezes 2, t vezes 2, 4 vezes 2, 8, 2 vezes t, passei o 2 aqui dividindo, né? T então ficou 8 dividido por 2, que deu 4 horas, que era o que eu queria no problema aí. Beleza, tranquilinho, fechou, então tá. Exemplo de número 3 aí de função exponencial, a saber.
Ora, um probleminha aí do PAEBS do ano passado, tá? De 2019, que diz o seguinte: acompanhe comigo. A quantidade de princípio ativo de determinado medicamento de uma pessoa em miligramas é calculado aí de acordo com essa função aqui, ó, Q de N igual a 212 dividido por 2 elevado a N. Ixi, será que agora complicou, hein? Que nada, você vai ver que é tranquilinho. Acompanhe. E N aí corresponde aí ao tempo, então N para nós vai ser o tempo aí em horas, contando aí a partir da ingestão deste medicamento. Ponto. Um paciente aí ingeriu a primeira dose desse medicamento e, de acordo aí com a prescrição médica, deverá ingerir outra. Então, ingeriu a primeira dose e deverá ingerir outra dose 4 horas após a primeira. Pergunta. Antes da pergunta, vamos tirar aí a função e escrever no quadro foca lá. Então, minha função é a seguinte, que em função de N, igual aí a 512 dividido por 2 elevado a N. Essa é a minha função. E perguntava e falava lá no meu problema que ingeriu a primeira dose e vai ingerir a outra 4 horas após a primeira. Tá, então vamos ler o que está perguntando aqui. Quantos miligramas de princípio ativo, ou seja, quer saber o que aí, deste medicamento, estarão aí no organismo desse paciente no momento em que ele deverá ingerir a segunda dose? Então, qual que é o valor de Q? Quando 4 horas aí, que vai ser depois da primeira dose, que ele tomou a primeira dose e vai ingerir a segunda 4 horas após, né? Então, qual que é o valor de Q aí quando N for 4? Essa é a minha pergunta aí, né? Solução. Vamos botar aqui os meus dados aqui no quadro aqui. A saber, acompanhe lá. Quer saber aí, qual é o valor de Q? Qual é o valor de Q aí quando N for igual a 4? E aí? Bem parecido com a número 1 esse daí, hein? Bem parecido com o primeiro exemplo. É ou não é? É sim. Então, como é bem parecido com a primeira, vou dar uns tempinhos aí, uns tempinhos foi ótimo. Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem resolver e eu volto na sequência. Tempo. Beleza. Para quem pausou o vídeo e tentou fazer, encontrou como resposta aí ou 7, ou 32, ou 64, ou 128, ou 256. Se não encontrou nenhuma dessas 5 alternativas aí, deu zebra e vamos ver o que aconteceu. Se encontrou, legal, né? Vamos ver aí se está certo, né? Vamos conferir a resposta aí, né? Se não encontrou, atenção, alguma coisa deu errado aí, vamos ver aonde foi a zebra, beleza? Então vamos voltar aqui para o quadro a saber. Como eu falei que era parecido lá com o primeiro exemplo, quer dizer então que no lugar do N, que está em horas, né, eu vou colocar aí 4. Substituindo então aqui na minha funçãozinha, que em função de N, o N agora é 4, é igual a 512, ok, 2 elevado a N, não, N agora é 4, estou querendo N de 4, então 2 elevado a 4, beleza, continuando então, qual que é o valor de Q em 4? 4 horas, né, Q4, posso até botar aqui, ó. Qual que é o valor de Q quando N é 4? É 512, dividido, 2 elevado a 4 eu sei, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Isso para nós aí dá 16, né, não? Acabou. Quer dizer então que 4 é 512 dividido por 16, isso dá 32. Simples assim. Encontrou 32? Fechou, é isso mesmo. Não encontrou? Aonde errou? Dá uma analisada aí, né? E é errando que se aprende, né, não?
Então vai lá. Quer dizer então aí, ó, 32, letra B, é só cair para o abraço, sucesso. Beleza, tranquilinho? Tá. Os próximos dois exemplos será aí de gráfico da função exponencial. Acompanhe aí, não me larga não, fique comigo aí. Exemplo de número 4, então, e agora a partir dos próximos exemplos, esse exemplo e mais um, vai ser aí para construir o gráfico da função exponencial. Acompanhe aí o modo de construção do gráfico, que é bem parecido lá com a construção do gráfico da função do primeiro e segundo grau que vocês já viram e já fizeram, né? A função é a seguinte, repara aí. Y igual a 2 elevado a x, ou f de x igual a 2 elevado a x, né? Dois modos diferentes de escrever aí, que dependendo do que você... você escolhe o que você quer usar, o que você achar melhor, né? Isso aí que nós já conversamos antes, né? Coloquei y igual a 2 elevado a x, colocar f de x igual a 2 elevado a x, dá na mesma. Então, esse é o exemplo. Eu estou querendo construir o gráfico, analisar o comportamento do gráfico da sua função. Repara que eu já coloquei para vocês lá no início, lá na explicação, eu já coloquei esse gráfico lá, quando eu fiz comparativo lá com o número de casos de coronavírus no Brasil, né? Vamos construir aquele gráfico construído lá, vamos construir ele aqui passo a passo. Então, exemplo 1, y igual a 2 elevado a x. Primeira coisa, para fazer o gráfico parecido com a construção do gráfico da função do primeiro e segundo grau que vocês já fizeram, eu prefiro fazer uma tabelinha, né? Então, fazendo aí a tabelinha, escolhendo alguns valores para x. Nesse caso aí eu já escolhi alguns valores para x, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Né? Acima de 2 pontos aqui para x, né? Acima de 2 valores está valendo. Né? Quanto mais pontos você escolher, quantos mais valores de x você escolher, melhor vai ficar lá para você construir o gráfico, né? Eu escolhi aqui esses valores aqui, de menos 3 até 3, né? Você pode escolher qual que você quiser, o valor de x você que escolhe, lembra? Espero que sim. Então, vamos encontrar aí a sua coordenada em y, né? O valor de x eu escolhi e aqui em y eu vou encontrar de acordo com a minha função aqui. Nesse caso, a minha função é 2 elevado a x. Beleza? Então, vou usar a minha função aqui para encontrar o valor de y. Então, primeiro passo, tabelinha. Segundo passo, escolher alguns valores para x acima de 2, né? Quanto mais, melhor. E terceiro passo, então, aí eu vou encontrar os valores de y. Né? Eu vou desenhar primeiro aqui o meu plano cartesiano. Né? Coloquei aqui, né? Valores de x, valores de y. Né? E agora sim eu vou aí calcular, preencher minha tabelinha para eu achar o correspondente aí, menos 3 no gráfico. Né? Então o que eu faço? Pego a minha função e substituo. Onde tem menos 3, eu coloco aqui no lugar do x. X agora vale menos 3. Aqui, ó. Então, o que eu faço? Já fiz ali. Acompanhe aqui no cantinho. Lá, ó. Para x igual a menos 3, ó, pego a minha função, no lugar do x eu coloco menos 3. Epa, olha aí de novo as propriedades da potenciação que eu preciso estar aí na ponta da língua, né? Na ponta da língua aí, bem fixado, né? Aqui a base é 2 e a potência é negativa. Toda vez que tem potência negativa, a propriedade da potenciação aí com expoente negativo inverte a base. O 1 que está aqui embaixo vai para cima e o 2 vai para baixo. Numerador no lugar do denominador, denominador no lugar do numerador. Né? Relembrando de novo aí. Inverti aqui, ficou 1 sobre 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então quer dizer então, que para x igual a menos 3, y vale 1 sobre 8. 1 oitavo. Completa lá a tabelinha. Paf, coloquei aqui. Então, eu achei o correspondente de menos 3 é 1 sobre 8. Então, valor de x para a ordenada aqui, xy, né? Menos 3 e 1 sobre 8. Beleza. Vamos colocar esse ponto aqui no gráfico, então.
Então, o valor de x é menos 3, então x está aqui, o valor de x menos 3 está aqui. O valor de y 1 sobre 8, beleza, 1 sobre 8, mais ou menos aqui, tá aqui mais ou menos aqui, marquei o ponto. Beleza. Então agora vamos aí para o segundo ponto, né? Antes de falar aí o segundo ponto, né? 1 sobre 8 dividindo aí dá 0,125, né? Então, 1 está aqui, 0,5 está aqui, e 1 dividido por 8 é 0,125, tá bem cá embaixo aqui, né? Cada pontinho aqui é 1, então aproximei mais ou menos aqui. Então, para ordenado aí, menos 3 e 1 sobre 8, mais ou menos aqui em azul aqui. Paf, marquei meu ponto. Vamos então aí para o próximo para ordenado, né? Quando x é menos 2, e aí agora? Quando x é menos 2, lá, ó, para x igual a menos 2, no lugar do x eu coloco menos 2, então y igual a 2 elevado a menos 2, novamente, potência ela é negativa, inverte a base, 1 sobre 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 1 sobre 4. Quer dizer, então, que quando x é menos 2, y vale 1/4, coloquei ali. Beleza, vou marcar então agora aí o ponto, a coordenada aí menos 2 e 1/4, né, para o ordenado aí aqui no gráfico, né, no plano cartesiano. Então, quando x é menos 2, cadê o menos 2? Está aqui. Y vale 1/4. 1/4 aí é 0,25, né? Então, 0,5 está aqui, é metade, 0,25 mais ou menos aqui, marquei o ponto. Beleza, então quando x é menos 2, y é 1/4. Está vendo que é bem parecido com o que fazia lá na função do primeiro e segundo grau, né? Quando fazia o gráfico lá, né? Bem parecido. Então, vamos mais rápido agora aqui. Então, quando x vale menos 1, cá no canto, ó, quando x vale menos 1, substitui aqui e inverte a base, 1 sobre 2 elevado a 1, 1 sobre 2. Né? Coloca aqui 1 sobre 2, beleza, 1 sobre 2 é 0,5, então quando x vale menos 1, y vale 0,5, aqui entre 0 e 1, exatamente no meio, aqui, ó, lá, beleza. E assim eu vou montando, ó, já estou mais ou menos vendo qual é o comportamento do gráfico da minha função. Próximo passo. Quando x é 0, acompanhe, aqui, ó, foca aqui, ó. Quando x é 0, y faz lá. 2 elevado a 0 é 1. Então, quando x é 0, tá aqui, ó, vou preencher a tabela aqui, ó. Y é 1. Exatamente aqui em cima do eixo x0, y1. Então, é aqui que fica o meu ponto aí do para ordenado 0 e 1. Quando x é 1, tá x igual a 1, 2 elevado a 1 é 2, não é isso? Ficou mais fácil agora, hein? Então, quando x é 1, y vale 2. Lá, ó, coloquei lá. E colocando o ponto, então, x1, 2, x1 está aqui, y2 está aqui, quer dizer que o ponto está ali. Beleza. Prosseguindo. Para x igual a 2, lá, substitui, 2 elevado a 2 dá 4. Preenche ali. E o para ordenado é 2 e 4, 2 está aqui, 4 está aqui, marco lá. Último ponto, ufa, cansativo, né? O último ponto, x igual a 3, substitui lá, vou no meu rascunho, lá no finalzinho do caderno, faço o meu rascunhozinho, ou no cantinho mesmo na folha. No lugar do x, coloca agora o x vale 3, né? Coloco 3, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8, preencho aqui, 8. Pronto. Então, quando x é 3, y é 8. Quando x é 3, y é 8. Marco o ponto ali. Posso colocar mais pontos, mais valores para x? Posso, mas tá bom, né? Tá, por enquanto tá de bom tamanho, né? Já consigo ver aí como vai comportar o gráfico da minha função aí, ó. É exponencial, né? Repara, né, que a imagem aí, ó, tá sempre maior do que zero, olha aí, ó. Nunca está aqui cortando o eixo X, o gráfico vai pareando aqui, bem encostadinho ao eixo X, né, passeando aqui, mas nunca corta o eixo X. Repara, né? Repara nesse exemplo aí, ó. Repara aí, ó. Tá, próximo passo então, marcar os pontos.
pego lá, nesse caso não tem como fazer uma régua que não é uma reta, né? Vai a mão livre mesmo, né? Igual lá fazia na parábola, né? Pego então e marco aí o comportamento do gráfico aí, né? Lá, ó. Marquei em vermelho, está o meu gráfico da função exponencial, né? E ele é infinito também, continua aqui, continua ali, pareando o eixo X, nunca cortando ele aqui, tá? Bem encostadinho, mas não corta e nem anda em cima dele igual tá aparecendo aqui, tá? Aparecendo, mas não anda, bem encostadinho. Vai toda a vida infinitamente para lá, infinitamente para cá. Esse é o gráfico aí da função, então, f de x igual a 2 elevado a x. Tranquilo? Beleza. É o gráfico de uma função crescente. Então, um exemplo da função crescente, e vou por exemplo 5. Né? E o último exemplo, o gráfico da função decrescente, que a base está entre 0 e 1. Né? A base aqui é 0,5. Né? Então, o gráfico vai ser o gráfico aí da função decrescente. Mesma coisa. Né? Olha lá, tá aqui, faço a tabelinha, coloquei os mesmos valores para x, você escolhe o valor que você quiser. Né? Coloquei ele no meu plano cartesiano. E minha função no lugar do x, eu vou colocar agora os valores que eu escolhi aqui. Né? Quando é menos 3, né? Meio elevado a menos 3, novamente inverte a base, o 2 vai para o lugar do 1, vai para o lugar do 2. Ficou aqui, aqui é o 1 embaixo, não precisa aparecer, mas está aqui. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Coloco lá. Marcando aqui no plano cartesiano. Quando x é menos 3, cadê x menos 3? Está aqui. Y vale 8. Está cá em cima. Então o ponto está ali. Vou fazer isso também para o menos 2. Substituo o menos 2 aqui no lugar do x. Olha lá. Para x igual a menos 2. Ó. No lugar do x eu coloco o menos 2. Né? Novamente, inverte a base. O 1 vai para o lugar do 2, o 2 vai para o lugar do 1. O 2 elevado a 2, né? Usando a propriedade aí da potenciação. 2 elevado a 2 é 4. Coloco ali. Paf, quando x é menos 2, y é 4. E marco o ponto aqui no plano cartesiano. X menos 2 está aqui. Y4 está aqui. Marcou, fechou. Foca ali. Quando x vale menos 1, novamente, no lugar do x coloco menos 1, acompanha aqui no cantinho. E novamente negativo, a potência inverte a base, 2 elevado a 1 é 2, coloco aqui 2. Marco o ponto, x menos 1, cadê? Está aqui. Y2 está aqui, marcou o ponto. Foca ali. Quando x vale 0, meio elevado a 0, é 1. Qualquer coisa diferente de 0, né, elevado a 0, é 1. Então, quando x vale 0, y coloca ali, vale 1. Então, x0 está aqui, y1 está aqui, marcou o ponto ali. X vale 1, opa, se o x vale 1, meio elevado a 1, meio, coloca ali. Então, quando x vale 1, y vale meio, está aqui. Quando x vale 2, y vale, opa, como é que eu faço agora? É 1 meio vezes 1 meio, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, né? Eleva 1 ao quadrado, eleva o 2 ao quadrado, tá aqui, é 1 quarto, beleza? Então, quando o x é 2, tá aqui, y é 1 quarto, aí nós vimos lá atrás, né? É o mesmo valor, 1 quarto aí é 0,25, então quando x é 2, y vale 0,25, mais ou menos ali, né? E por último, quando x é 3, coloca no lugar do x, coloca o 3. 1 meio elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Né? 1 elevado a 3 é 1. 2 elevado a 3 é 8. Quer dizer que marca ali, quando x é 3, y é 1 sobre 8. E 1 sobre 8 é 0,125, nós vimos lá no exemplo anterior. Quando x é 3, y é 1 sobre 8, marca ali. Pronto. Vou agora traçar aí o gráfico da função 1 sobre 2 elevado a x, que é, como nós vimos lá atrás, está entre 0 e 1 a base, é o gráfico de uma função decrescente. A ele aí inverte. Esse é o comportamento do gráfico aí da função 1 sobre 2 elevado a x, infinitamente também para cima, e também vai pareando aqui o eixo x, né, encostadinho, né, nunca em cima e nunca ultrapassa também infinitamente para lá. Tranquilo? Fechou, então esses aí foram aí
os dois exemplos de construção de gráfico da função exponencial, bem parecido com a construção lá dos gráficos da função do primeiro e segundo grau que vocês viram lá atrás, né? O modo é bem parecido. Finalizar então a resolução dos exercícios resolvidos, né? Agora tem aí uma bateria de atividade de exercícios, né? Para vocês testarem com seus conhecimentos, né? Após aí ter assistido as videoaulas sugeridas, né, disponibilizadas, após ter estudado aqui o conteúdo, o material em PDF, inclusive esse que eu acabei de apresentar, né, já está disponível lá na nossa plataforma. Você tem aí um prazo para testar os seus conhecimentos, para fazer nessa atividade aí, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse link para você estar acessando e caindo direto lá nas atividades, beleza? Ok, então, qualquer dúvidas, me pergunte, estou sempre aí à disposição. Fiquem tranquilos, né? E até a próxima videoaula, até a próxima semana aí, assim querendo Deus.